Já faz muitos anos que eu tive uma das maiores emoções da minha vida. Foi quando eu recebi nos braços o meu primeiro filho. Que coisinha perfeita! Ao olhar para aquela criaturinha e pensar, é meu, agora eu tenho que levar para casa. Me deu medo. O que é que eu vou fazer com essa coisinha? Agora a responsabilidade é minha e do meu esposo. Será que eu vou saber cuidar bem dessa criança? 32 anos se passaram. Olhando para trás, eu vejo quantos erros eu cometi. Puxa vida, se eu pudesse recomeçar. Aliás, hoje, depois de toda a experiência que tenho, depois de tantos livros lidos, hoje eu me sinto pronta para ser mãe. Mas só posso ser avó. E assim mesmo não posso educar os meus netos, porque não é papel dos avós educar os netos. Educar filhos é papel dos pais, é responsabilidade dos pais. No entanto, eu posso compartilhar com você aquilo que aprendi ao longo do caminho. E quem sabe, poderei ajudá-lo a evitar alguns erros. Hoje em dia, educar filhos é uma tarefa bastante complicada. É um grande desafio. Talvez o maior desafio de todas as épocas. Porque nós vivemos numa sociedade que o casamento, a família, o relacionamento familiar está sendo ameaçado. Nós vivemos numa cultura que rejeita os ensinos da Bíblia, rejeita a moralidade, valoriza o sexo e a violência. É uma sociedade que perdeu de alguma forma a capacidade de decidir entre o que é certo e o errado. Hoje, nos dias atuais, é importantíssimo uma relação saudável entre pais e filhos. Isso nunca foi tão necessário quanto nos nossos dias. Quanto mais forte esse relacionamento, pais e filhos, mais os filhos serão seguros, mais eles terão uma autoestima saudável, mais serão capazes de resistir à pressão do grupo, de tomar decisões acertadas, de honrar seus pais e de obedecer às regras. Puxa vida, os filhos deveriam ter manual de instrução, não é verdade? Seria tão bom se a gente recebesse o filhinho e dissesse, coloque ele aqui, coloque ele ali, e tudo daria certo. Mas não é bem assim. Aquilo que a gente faz ao longo da vida é que vai formando o caráter do nosso filho. O que é que você tem feito do seu filho? Às vezes sou procurada por alguma mãe dizendo, estou muito preocupada, esse menino está muito mal educado, eu não sei mais o que fazer. Se o filho está mal educado, a culpa é dos pais. Porque essa responsabilidade Deus deu ao pai e à mãe. No livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, tem um texto que me arrepia. Ali diz assim, as influências educativas do lar são uma força decidida para o bem ou para o mal. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores da sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar? Perceberam? Se você não faz a sua parte como pai e mãe, alguém vai fazer. E com certeza muito pior do que o que você faria. Satanás ele está atento para influenciar os nossos filhos, para destruir o nosso relacionamento familiar. Infelizmente, nós vivemos numa época onde a educação dos filhos está sendo terceirizada. Os pais colocam pessoas para cuidar dos filhos, para educar os filhos. E esperam que a escola faça isso, esperam que a igreja faça isso. E não tem tempo de cumprir o seu papel como pai e como mãe. E o pior, são os pais que deixam a televisão fazer isso. Eu tenho ouvido algumas vezes pais dizerem, eu coloco minha criança na frente da televisão, ela é pequenininha, não entende nada, mas fica tão quietinha. Cuidado. Porque a criança ela vai ser o resultado de tudo aquilo a que ela for exposta. Você às vezes não acompanha, não sabe tudo o que está influenciando o seu filho. Há muitos fatores que influenciam a formação do caráter da criança, além do relacionamento com os pais. Todo o contato com outras pessoas, sejam parentes, sejam as pessoas que cuidam dessa criança, na escola, na igreja, tudo isso tem uma influência grande. Mas, sem dúvida, a maior influência deverá ser a dos pais. São os pais que vão mostrar o caminho. E a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar. Não é a escola que vai ensinar. Não é a igreja que vai ensinar o caminho que a criança deve andar. É você, pai. É você, mãe. Tudo contribui para a construção desse caráter da criança. E por isso os pais devem estar atentos para ver o que é e o que não é prejudicial à sua criança. Com o avanço da tecnologia,
as crianças estão expostas hoje a situações novas e situações que às vezes confundem os pais e eles não sabem nem que atitude tomar. Cuidado, pais. Vocês às vezes podem ter dentro de casa armas que prejudicarão seus filhos. E alguém pode dizer, não, eu não tenho arma dentro de casa. Mas eu não estou falando arma de fogo. Estou falando de algumas armas que podem detonar o seu filho. Estou falando da televisão, videogame, internet. Eu não vim aqui para falar contra a evolução, a tecnologia, o crescimento, a globalização. Não é bem isso. Mas controle o que o seu filho faz dentro de casa. Você sabe o que o seu filho está vendo na TV? Você sabe que tipo de videogames o seu filho está gastando tempo brincando? Você sabe o que é que o seu filho está vendo ou fazendo na internet? Como isso é importante. E muitos pais não têm noção do que está acontecendo na vida dos seus filhos. A televisão, ela tem trazido para dentro do lar situações que às vezes o filho nem está preparado para entender, para enfrentar. Os videogames, na sua maioria, são uma escola de violência. Você sabe, se você parar um pouquinho para olhar que tipo de jogos o seu filho está brincando, você vai ver que ganha pontos quem matar mais. E esses são a maioria dos videogames. O nosso mundo é um mundo de violência. E se o nosso filho está sendo educado a brincar com a violência, como é que vai ser quando ele crescer? Não é de surpreender as notícias que nós acompanhamos nos jornais. Crianças, filhos de classe média, média alta, fazendo barbaridades na nossa sociedade. O que é que está acontecendo? O que é que os pais estão dando para esses filhos? E a internet? Com um clique do mouse, seu filho pode navegar em terrenos perigosos. Ele pode ir por caminhos que você jamais gostaria que ele estivesse. Por isso é importante estar atento. Certa pesquisadora, uma psiquiatra, ela estudou muito o comportamento da criança em contato com a mídia. E o resultado foi: o excesso de exposição à mídia prejudica a habilidade social da criança. A criança precisa aprender a interagir socialmente. E sabe onde ela aprende isso? No lar, interagindo com seus pais. É assim que ela aprende. Mas hoje, a televisão está prejudicando a habilidade social. Porque muitas vezes a família até está toda junta dentro de casa, mas na frente da TV. Às vezes até a refeição é presidida por um aparelho de televisão. E falta muitas vezes para a criança equilíbrio nas atividades. Ela fica muito tempo parada, muito tempo sentada, ela não vai brincar ao ar livre, ela não recebe luz solar, ela não corre para se desenvolver melhor. E mais, o excesso de exposição à mídia faz a criança perder o gosto pela leitura, o que é tremendamente prejudicial. A leitura desenvolve a criatividade. Para que uma criança saiba escrever, saiba conversar, ela precisa ler. Mas ela precisa ser incentivada a ler, independente da idade. Ofereça livros para os seus filhos, de acordo com a idade deles, naturalmente. Isso vai ajudá-los bastante. E é muito bom quando uma criança desenvolve o gosto pela leitura. E outro prejuízo do excesso de exposição à mídia é a erotização precoce. As crianças, cedo demais, estão sendo expostas a sexo, a uma permissividade moral. E sabe qual é o resultado disso? Crianças muito cedo começam a namorar, começam a se relacionar com o sexo oposto. E olhem através da mídia, ou mesmo ao seu redor, quantos adolescentes hoje já têm filhos. Crianças que deveriam estar na escola, estudando, às vezes brincando ainda, já estão cuidando de bebês. Por quê? Porque eles são o resultado daquilo a que eles estão expostos. Sabem, queridos, os filhos serão aquilo que nós pais fizermos deles. Mais do que pelas nossas palavras, eles aprenderão pelo nosso exemplo. Que exemplo você está dando ao seu filho? Muitas vezes nós dizemos aos filhos não podem mentir, tem que ser honestos, tem que ter calma, tem que ter paciência, você não pode gritar. Mas eles nos veem gritando um com o outro. Eles nos veem perdendo a paciência no trânsito. Eles nos veem um pouco desonesto quando recebemos um troco a mais no supermercado. Nós somos modelos. O seu filho está olhando aquilo que você faz. Se você quer filhos que amam e temam a Deus,
Eles precisam ver você dentro de casa, lendo a Bíblia, fazendo oração, valorizando as coisas espirituais. Cuidado com aquilo que você está fazendo, porque o seu filho está seguindo os seus passos. Use esse mesmo princípio para a bondade, para a cortesia, para a honestidade, para a veracidade, para tudo aquilo que você quiser ver na vida do seu filho. Ele vai observar você e ele vai seguir aquilo que você faz muito mais do que aquilo que você diz. O maior objetivo dos pais é preparar os filhos para uma vida saudável, uma vida adulta saudável, de bons relacionamentos. Na verdade, nós, os pais, deveremos criar os filhos para serem independentes. Isso às vezes é difícil para nós. Como seria bom manter os filhos sempre ao redor de nós? Mas não é esse o plano de Deus. O plano de Deus, e a Bíblia é muito clara quando diz, em Gênesis 2:24, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Portanto, você vai criar os filhos com todo carinho, com todo amor, mas quando eles crescerem, eles devem deixar você. Deixar não significa que eles vão lhe abandonar para sempre, que vão deixar de amá-lo, não é isso. Mas lembre, quando o filho sai de casa e vai para um novo relacionamento, para o seu lar, ele deve entender que a prioridade não são mais os seus pais, a prioridade é o seu cônjuge. Se o seu filho aprendeu isso, e se você, pai ou mãe, aprendeu a lidar com isso, parabéns, você cumpriu o seu dever. Li certa vez uma história que achei muito interessante. O casal estava visitando uns amigos. De repente tocou o telefone. A mulher foi atender. Falou um pouco mais baixo e pediu para o marido ir escutar na extensão que ficava lá na cozinha. Demoraram tanto no telefone que o casal de amigos ficou preocupado. Quando finalmente eles desligaram o telefone e voltaram para a sala, os amigos perguntaram, está tudo bem? Sim, respondeu aquele homem, está tudo bem. Era a nossa filha, que acabou de chegar da lua de mel e hoje teve a primeira briga séria com seu marido. Ah, ela ligou pedindo para voltar para casa. Oh, os amigos se assustaram. E o que você respondeu? Aquele homem disse, eu respondi, filha, você já está em casa. Portanto, é aí que você deve ficar. Aí é o seu lar. Trate bem o seu marido. Se relacione com ele, porque a sua casa agora é aí. Como eu achei interessante essa experiência. Se mais pais fizessem isso, certamente nós teríamos menos separação. Mas infelizmente, às vezes nós apoiamos atitudes nos filhos para mantê-los perto de nós. Queridos pais, os filhos não nos pertencem. Eles pertencem a Deus. Crie o seu filho da melhor maneira, buscando a ajuda de Deus, porque o nosso Deus completa o incompleto que os pais deixam em aberto quando nós fazemos o nosso melhor. E o nosso melhor só é feito quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos de Deus. Se o seu filho já é um jovem, já é um adulto, deixe ele viver a vida dele. E ore pelo seu filho, porque há poder na oração de uma mãe, há poder na oração de um pai. Isso cria uma proteção em volta dos filhos. Se você ensinou o seu filho enquanto ele era pequeno, tenha certeza que ele vai desenvolver bons relacionamentos, que ele vai ter um lar feliz. E você, no dia da volta de Jesus, com alegria, entrará nas mansões celestiais, tendo a certeza de que cumpriu a sua missão como pai ou como mãe. Que Deus lhe abençoe e lhe dê sabedoria para fazer o seu melhor e encaminhar os seus filhos para viverem eternamente com Cristo Jesus. Uma família é um elo especial, foi criada para ser bênção, um abrigo do mal. Uma família é uma célula de amor que nos une a cada dia no poder do Senhor.
coragem pra lutar, nos ajuda a estar unidos para a vida enfrentar. Uma família que busca Jesus, nós queremos cada dia caminhar em sua luz, e esse mundo de pecado vai querer nos destruir, mas lutando lado a lado nós viremos. Uma família pode a tudo enfrentar quando ela está unida, nada pode abalar. Vemos lá fora muitos ventos a soprar, mas aqui estamos firmes e no mesmo lugar. Essa força que nos une não é nossa, vem de Deus. É o amor que nós sentimos, é o princípio do céu. Uma família que busca Jesus, nós queremos cada dia caminhar em sua luz, e esse mundo de pecado vai querer nos destruir, mas lutando lado a lado nós viremos. Uma família que busca Jesus, nós queremos cada dia caminhar em sua luz, e esse mundo